Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje trataremos de um tema extremamente importante, o que vem a ser punição em cascata no âmbito dos crimes contra a ordem tributária. E como, mais do que isso, esse tema pode te auxiliar a acertar importantes questões em prova de concurso público ou, se o seu interesse for vencer casos práticos na área criminal, isso também pode ser fundamental, como ocorreu recentemente em um caso por mim acompanhado lá no âmbito da Defensoria Pública da União. Antes de tratarmos sobre esse importantíssimo assunto, deixa eu te pedir para deixar o joinha se você ainda não fez e, mais importante ainda, se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Então vamos lá. Presta atenção, por quê? Porque vocês sabem que a Lei 8137, conhecida como a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, traz basicamente dois tipos ou duas espécies de crimes tributários: os crimes tributários formais e os crimes tributários materiais, que se evidenciam esses últimos na luz da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, registrados e entabulados no artigo 1º, os incisos 1º a 4º da mencionada lei. Maravilha! Quando eu falo em um crime tributário de natureza material, a gente automaticamente entende que, para a sua respectiva consumação, é imprescindível, doutores e doutoras, a alteração do mundo naturalístico, a pré-produção de um resultado que altere o mundo exterior. E esse resultado, nos crimes contra a ordem tributária, é justamente o lançamento do crédito tributário que se efetiva com a conclusão do PAF, do procedimento administrativo fiscal. Até aqui, nenhuma novidade. O que eu quero registrar, e tampouco sendo caráter de novidade, é justamente se é ou não possível aplicarmos o princípio da insignificância, o princípio bagatelar próprio no âmbito dos crimes contra a ordem tributária. E presta atenção, fundamentalmente, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como também do Superior Tribunal de Justiça, após um entrevero, após uma divergência entre as cortes, anotaram e pacificaram que sim, é possível a incidência da insignificância, afastando a tipicidade material dessas condutas, que se formalmente encaixam no contexto de crime contra a ordem tributária de natureza material, e que esse parâmetro, esse patamar, vai se estabelecer no quantitativo de R$ 20.000. Cuidado, doutores e doutoras, que os R$ 20.000 da sonegação, que servirão de parâmetro para a aplicação e a incidência ou não da insignificância, é do tributo sonegado, beleza? Bacana, do quantum que indevidamente não fora adimplido para a administração pública. E nesse sentido, presta atenção que esse fundamento, esse lastro quantitativo é fixado a partir justamente da portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, que estabelece que em valores inferiores a R$ 20.000 não está obrigada, ao contrário, está dispensada o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança daqueles valores. E o raciocínio é, ora, se nós sabemos que o direito penal é norteado fundamentalmente pelo princípio da subsidiariedade, da intervenção mínima, da fragmentariedade e, portanto, somente vai ser aplicado quando os demais ramos do direito não se revelarem aptos e suficientes a reprovar uma violação a um determinado bem jurídico, e eu tenho a esfera cível ali na lógica fazendária sendo inclusive dispensada de atuar em sonegações em cobrança ou inadimplemento de créditos tributários devidos no patamar inferior a R$ 20.000, com mais razão eu estarei dispensado de aplicar o direito penal. Beleza? Tranquilo? E esse é o fundamento. Mas o que vai cair na sua prova, como a gente introduziu no início do vídeo, é se essa lógica de incidência da insignificância é compatível ou não com a punição em cascata.
De forma mais clara, objetiva e direta, a grande questão é se doutores e doutoras, para fins de identificação de superação ou aplicação da insignificância, eu poderei considerar, por exemplo, multas e eventuais correção monetária no prazo do inadimplemento. E aí? Então, imagine aqui, doutores e doutoras, que o crédito tributário lançado efetivamente ao final do procedimento administrativo fiscal tenha determinado um quantum de R$ 19.000. Só e somente só com essas informações eu te pergunto, é caso do Ministério Público propor inicial acusatória e assim o fazendo, o juiz deve ou não receber? A resposta clara e objetivamente é negativa. Por quê? Porque carece-lhe justamente de tipicidade material, em razão da insignificância. Débito inferior a R$ 20.000, indubitavelmente há de ser inserida, aplicada e observada a insignificância, culminando com a atipicidade material da conduta. Até aqui, nenhuma dificuldade. Mas vamos colocar uma pimenta, um chantilly dentro desse angu. Presta atenção, meus amores, que eu quero que você imagine que o crédito tributário lançado tenha se dado no patamar de R$ 19.000. Entretanto, antes do Ministério Público receber a informação e as investigações, a própria Fazenda Pública efetuou determinados cálculos e que, incidindo multa e correção monetária, esse valor devido por parte de um determinado agente passou a não mais ser limitar em R$ 19.000, mas já valendo R$ 23.000. O Ministério Público recebe isso aqui, apresenta inicial acusatória em razão do crime de sonegação tributária, de sonegação fiscal, do artigo 1º, os incisos 1, 2, 3, 4 da Lei 81/37, e você, na qualidade de juiz, precisa se manifestar pelo recebimento ou não dessa inicial acusatória. Qual vai ser o seu raciocínio? Presta atenção que a nossa ação intuitiva, ao menos em princípio, seria de receber a inicial acusatória, justamente por entender ser o caso aqui de afastar a insignificância, uma vez que o valor devido, o débito em questão, se dá no patamar de R$ 23.000, superior àquele valor de incidência da insignificância. Contudo, presta atenção que esse R$ 23.000, ele somente foi atingido porque aplicamos a esse montante, em razão do prazo de inadimplemento, multas e correções monetárias, porque originariamente esse valor era de R$ 19.000, perfeito? R$ 19.000 insignificante. R$ 23.000 a gente tem a tipicidade material. E aí, o que é que prevalece? E é aqui o pulo do gato. Isso já caiu em prova e muita gente tomou no Cibazol. Erra bonitinho no forró de chola. Sabe por quê? Porque entende que é o valor que eu tenho que olhar, mas não é. Para fins de apreciação, de aplicação e de incidência ou não da insignificância, eu não olharei, presta atenção, eventual multa e correção monetária. Eu vou olhar para o valor originariamente sonegado, o valor do débito lançado ao conclusão ou na conclusão do procedimento administrativo fiscal. É essa orientação do Superior Tribunal de Justiça que você vai levar para a sua prova. Mas claro que eu não quero simplesmente que você decore. Eu preciso, mais do que isso, que você ocupe a sua massa cinzenta que exige decorar naquilo que realmente a gente necessita. Aqui eu quero que você entenda, e é justamente para entender que eu vou lembrar da nomenclatura inusitada que eu havia mencionado no início da exposição: punição em cascata. Presta atenção que a incidência de multa e correção monetária é uma espécie de consequência sancionatória em face do inadimplemento em tempo correto por parte do devedor na esfera civil administrativa. Ou seja,
essa correção monetária, essas multas que elevam o valor devido ou inicialmente, eles são provenientes justamente de uma sanção exarada nas esferas administrativa e civil. Se eu admito a aplicação desse montante que se deu em acréscimo proveniente de uma sanção, por assim dizer, ou de uma consequência sancionatória na esfera administrativa civil, para afastar posteriormente a insignificância originária do débito à luz do direito penal, à luz da esfera criminal, eu estarei permitindo que uma sanção de caráter administrativo cível tenha repercussão punitiva, sancionatória, também na esfera jurisdicional penal, o que vai justamente culminar com essa ideia de punição em cascata. Uma punição aqui na esfera civil administrativa viabiliza o recrudescimento e a punição na esfera criminal, o que é um contrassenso e é refutado pela doutrina e fundamentalmente pela jurisprudência. A título de exemplo, eu trago justamente esse precedente importantíssimo do STJ que vamos ler em destaque. Vai para a tela. Outro sim, na linha da jurisprudência desse egrégio STJ, o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, na constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa. Então, presta atenção que com base nesse entendimento, refuta-se aqui a aplicação e a observância da chamada punição em cascata. Então, em termos práticos, se você estiver diante de uma situação na qualidade de membro do Ministério Público, você não deve ajuizar inicial acusatória em razão da atipicidade material. Se o MP o fizer e você, na condição de juiz, verificar essa situação, não deve receber aquela peça acusatória. E se o juiz ainda assim equivocadamente receber e houver a citação do imputado, você, na qualidade de defensor ou advogado, deve municiar na sua resposta escrita à acusação essa tese aqui, demonstrando que é equivocada a incidência dessa punição em cascata, devendo prevalecer o débito originário e, portanto, evidenciando a incidência pertinente da insignificância, tendo por consequência a atipicidade material. Beleza? Maravilha? E aí, gostou dessa dica? Conhecia a punição em cascata? Sim ou não? Comenta aí e me diz, está gostando dessas dicas? Esse tipo de interação é sempre importante para mim e, claro, também para o nosso canal. Não esquece também de deixar o joinha e se inscrever justamente aqui na nossa comunidade. Por quê? Porque ajuda ela a fortalecer, me anima a trazer ainda mais dicas pertinentes e atualizações. E, claro, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau!